Oi, gente, tudo bem? É uma alegria falar com vocês, é uma alegria estar com vocês nessa tarde, final de começo de noite de segunda-feira. Eu estou aqui na prefeitura, vim para uma reunião, não consegui voltar para a secretaria, então estou fazendo aqui do meu celular daquele jeito que a gente sabe como é que funciona, né? Quero dizer a vocês que esse evento marca o início de uma semana muito importante para as crianças, de uma semana muito importante para todos nós da educação, uma semana que trata do combate ao abuso, combate à exploração de crianças e adolescentes. Dia 18 de maio é esse dia, instituído por lei, e essa semana é super importante porque a gente sempre retoma esse assunto. A gente tem dois eventos, vocês sabem, hoje com as maravilhosas Alessandra e Cris, que eu chamo de Ale e de Cris, né, que já são minhas amigas íntimas, autoras, junto com a Sheila, da história do Segredo de Tartanina, que já temos 3 livros maravilhosos. Estive em dezembro lá no lançamento do terceiro, da Caixa, em comemoração dos 10 anos dessa história, que tem salvado tanta gente. Eu vou contar para vocês bem rapidinho a última experiência minha com a Tartanina. Vocês sabem que eu moro em Ourinhos e eu cheguei lá e minha mãe falou assim: Nossa, Maria Tereza, está acontecendo um trabalho super legal aqui na Câmara Municipal, eles estão trabalhando a história da Tartanina. Aí eu falei: Mãe, você sabe que elas são de Londrina? E, enfim, aí eu ouvi tudo que está acontecendo lá, e bem nessa época que a gente estava retomando esse trabalho com toda a força, falando com as autoras, isso faz muito sentido. A escola é vida, a gente viu, a gente teve a prova, desse tempo que nós ficamos sem aula presencial, e agora no retorno a gente sabe que a escola é vida. A escola é vida porque ela protege, a escola é vida porque ela alimenta, a escola é vida porque ensina, a escola é vida porque aprende. Então, nesse sentido de a escola é vida, nós vamos receber essas duas maravilhosas hoje para falar um pouco com vocês sobre tudo isso, que é a Cris e a Alessandra Rocha, Ale. Muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada por estarem com a nossa rede. Os nossos professores estão todos reunidos, diretores, me mandem fotos, estão todos reunidos em vários pontos da cidade. A sua voz, a história de vocês, o que vocês vão falar, vai ecoar por essa semana, por esse ano. Já tem salvado muitas crianças aqui em outras cidades, em outros lugares, em outros, enfim, muito longe, e a história da Tartaruga está fazendo tanto sucesso. Então, sejam muito bem-vindas à nossa rede. Eu vou deixar o tempo todo com vocês, vou voltar lá para a minha reunião, e daí vocês depois se organizem com as perguntas. Bom, vocês são maravilhosas, Alessandra, na hora que ela der o play ali, eu tenho certeza que vocês vão falar muito e muita coisa boa para nós. Gente, bem-vindo a essa semana abençoada. É uma semana de combate, combate a todo o sofrimento das nossas crianças, seja quem for e onde estiver agora. Que Deus abençoe a vida delas e que elas sejam alcançadas pelo trabalho que a gente vai desenvolver aqui hoje, tá bom? Beijo. Ah, lá já tem diretora me mandando foto. Deise, te amo. Beijo. Tchau, gente. Ale, fica à vontade. A rede é tua. Obrigada. Gente, que alegria estar aqui hoje falando para a Rede Municipal de Educação de Londrina. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Deem, né, o sinal de vida, que está tudo certo aí com o som. Gente, que alegria estar aqui falando desse assunto que é tão denso, né, tão tenso, mas tão necessário também da mesma forma. E é interessante pensar porque a Cris, eu e a Sheila, né, que é a terceira autora que mora em São Paulo, em Ribeirão Preto, já tivemos a oportunidade ao longo desses 10 anos, desde que esse livro, o nosso primeiro livro, O Segredo da Tartanina, foi publicado, tivemos a oportunidade de falar para muitos municípios e muitos estados, mas é sempre muito gostoso ter a sensação de estar em casa, né? Então, falar para a rede, que essa rede que eu admiro tanto, né? Quando falamos de rede de proteção à criança e adolescentes, Londrina sempre foi uma referência e não é diferente, pensando especificamente na rede de educação, por uma série de motivos, e nós vamos falar aqui né, dessa referência, porque Londrina é uma referência nesse aspecto, inclusive. Bom,
Quero agradecer o convite da Maria Tereza e toda a equipe da Rede Municipal de Educação. E quero começar destacando a importância de um evento como esse, né? Nós estamos pensando em algumas ações voltadas ao enfrentamento às situações de violência praticadas contra crianças e adolescentes. E eu quero chamar a atenção para vocês para um fato, para aqueles que são mais antigos vão trazer aí a memória. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, que há exatos 20 anos atrás, melhor dizendo, há 21 anos atrás, isso que está acontecendo aqui, provavelmente não estaria acontecendo, né? Essa questão de chamar a atenção para esse tema começa aqui no nosso município de Londrina, desde a implantação de um serviço público especializado no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, para quem é dessa época, dá um sinalzinho aí no chat, tá? Isso começou lá em 2002 na implantação de um programa chamado Programa Sentinela, que a partir do Programa Sentinela deu aí origem ao CREAS, né, que é um serviço de referência que se sustenta até hoje, né, um programa nacional, e a partir da implantação desse serviço, né, do Programa Sentinela lá em 2002, é que aqui em Londrina se chamou a atenção para esse fato. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho, né? Então, para quem é mais antigo vai lembrar disso, era interessante pensar nessas situações de abuso sexual, porque era algo tão pouco conhecido e tão velado, que mesmo para os profissionais como eu, que já atuava na rede, eu trabalhava num serviço Viva a Vida, né? O atual Viva a Vida, e era interessante porque haviam ali crianças que demonstravam alguns comportamentos, sinalizavam que alguma coisa não ia bem, né, do ponto de vista, né, daquilo que chamamos hoje, né, de crimes, né, de natureza sexual, mas era tão pouco conhecido que aquilo não era dado nome. Então, a partir da implantação desse serviço, lá em 2002, é que ações como essa que estão acontecendo aqui hoje, que se tornaram possíveis. E por que é importante falar sobre isso? Eu quero chamar a atenção de vocês para um outro fato também. Não sei qual é a idadezinha de cada uma das pessoas que estão aqui, mas enfim, eu sou de uma geração onde, quando criança, não fui orientada sobre esse tema. Na minha escola não se falava sobre isso. Em casa também não falavam. Eu lembro que minha mãe, na tentativa, né, de me orientar com relação a isso, mas de uma forma muito simples, ela dizia assim para mim: Alessandra, quando for brincar, toma cuidado, não brinca com os meninos. Hoje eu imagino que a intenção dela era no sentido de, olha, os meninos podem de alguma forma representar algum risco, mas mal sabia ela que não eram crianças ou adolescentes, né, a depender da idade, que representavam um grande problema, né, eram né, na maioria das vezes os adultos, e aquela orientação dela não de alguma forma não dava conta disso. O fato é que nós somos de uma geração onde isso não era dito, onde isso não era, enfim, não era dado nome a esse fenômeno, e infelizmente, em razão disso, muitas crianças e adolescentes de muitas gerações passadas, eu destaco que quanto mais a gente avança no passado, maiores eram as possibilidades de crianças serem vitimizadas e silenciadas e jamais comentarem sobre isso para ninguém, né? E qual é o grande problema disso? Provavelmente elas foram vitimizadas de forma reiterada, né? Então, de situações que duravam muitos anos. Então, quando nós temos hoje, estejam aqui comigo agora, tendo a possibilidade de falar sobre esse tema e capacitar, né, a rede de educação e pensar em ações e estratégias de enfrentamento à violência, principalmente pensando na prevenção né, desses casos, é de fundamental importância, né? Então, espero de verdade que todos vocês se coloquem como protagonistas dessa história, entendendo que, a partir de uma orientação, de uma atividade dirigida para essas crianças, a leitura de um livro, isso pode despertar na criança aquilo que a gente vai falar com calma, habilidades de autoproteção que podem, de fato, mudar o curso da história dessas crianças. Então, assim, eu gostaria que, de verdade, vocês ouvissem essa fala hoje e depois, no dia 18, eu sei que vocês também terão uma outra fala, com a doutora Suzana Broglia, que vocês estejam muito atentos e se entendendo como protagonistas e tendo a possibilidade de verdade,
chamarem essa responsabilidade para si, obviamente contando com toda uma rede de proteção, e especialmente eu quero destacar isso na rede municipal de educação aqui de Londrina, contando com a possibilidade de uma equipe de mediadores que pode ajudá-los diante de alguma situação que for despertada ali no momento da aula, enfim, em alguma atividade aonde a criança pode, de alguma forma, demonstrar alguma coisa ou revelar alguma coisa, não só de abuso sexual, mas de violências de todas as naturezas. Então, aqui em Londrina, nós temos essa possibilidade. Então, mais uma vez, Londrina pioneira aí, e se destacando e sendo referência aí no trato, né, no cuidado e na proteção de crianças e adolescentes. Bom, dito isso, eu acho que é importante também para a gente pensar porque a gente pensa que a rede de educação ela ocupa um lugar de muita importância quando a gente pensa em prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente pensar que é na escola onde a maior parte das crianças está, ou pelo menos deveria estar. Então, a gente está falando de um serviço onde crianças, né, desde a mais tenra idade, está lá diariamente, né? Então, quando a gente pensa aí na magnitude de ações de prevenção, a escola, de fato, é o local onde existe um grande privilégio no sentido de estar falando para um número, né, extremamente expressivo aí das crianças e adolescentes da nossa cidade. E porque também a rede de educação é apontada como um local onde esses trabalhos deveriam ser desenvolvidos. Isso é bem interessante para a gente pensar. Porque provavelmente vocês já foram capacitados em outros momentos, então, e a gente vai até tomar um cuidado de não ser muito repetitivo, pensando que vocês já tiveram contato com uma série de informações a respeito de violência sexual. Mas o fato é que, suponho eu, que vocês sabem que a maior parte das situações de abuso sexual elas acontecem no âmbito do íntimo, né, do estritamente familiar, né? A maior parte dos abusadores, infelizmente, fazem parte do contexto mais próximo da criança, ou fazem parte da família, ou são pessoas que são conhecidas dela. Então, vamos imaginar que, para essa criança que é vitimizada, provavelmente por alguma pessoa familiar a ela, talvez ela não encontre nessa família um ambiente onde ela se sinta à vontade para revelar. Então, mais uma vez, a educação se destaca como aquele ambiente neutro, pensando que os professores seriam aquelas pessoas que estão se preparando para lidar com algumas situações difíceis, né? Para além daquilo que é ensinado, né? Além das disciplinas, as escolas trazem demandas, né? E nós entendemos que os professores estão sendo capacitados para identificarem situações e manejarem da melhor forma aquilo que alguma criança né, revele, no sentido de estar acontecendo uma coisa que é perigosa para ela, vamos pensar assim. Então, mais uma vez, eu quero destacar a importância aí da rede de educação, no sentido de a família nem sempre é aquela instituição onde a criança vai se sentir encorajada a revelar qualquer situação. E talvez lá naquela família, aquelas pessoas, por uma série de razões, não sejam aquelas que consigam identificar. Muito provavelmente pela questão do próprio envolvimento e das repercussões que teriam, né, uma revelação como essa, enfim. O fato é que estamos aqui entendendo que a escola é esse local privilegiado onde as crianças podem buscar apoio e se sentir à vontade para falar. Não por acaso que no nosso livro, O Segredo da Tartanina, que imagino que todos vocês já conhecem, né? Inclusive eu já acho que já até utilizaram, a gente usa a figura da professora Baleia como a pessoa de referência que a Tartanina sente confiança para revelar as situações. Então não foi por acaso que ela foi escolhida. Mas enfim, eu quero contextualizar também um pouquinho a respeito, né, da possibilidade de... Mas assim, vocês podem estar se perguntando... porque há um nível de dificuldade de falar sobre isso, ainda que vocês estejam sendo capacitados ao longo dos anos, ainda que esse tema seja algo mais recorrente, né? Enfim, com relação a informações, ainda assim muitas pessoas se sentem despreparadas para falar sobre isso, né? A grande dúvida é
o que falar, como falar, né? E quero destacar agora, né, a utilização de materiais como, né, O Segredo da Tartanina, como aquele material que pode favorecer aí a introdução desse assunto que é tão delicado, mas que é uma importante ferramenta no sentido de desenvolver algumas, enfim, algumas habilidades para essas crianças, porque a gente tem que partir do pressuposto que qualquer ação de prevenção, ela precisa desenvolver na criança alguns conhecimentos que façam alguma diferença no sentido, né, se essa criança for exposta a uma situação de violência, né, ou para evitar que essa criança seja exposta a uma situação de violência. E daí eu quero entrar um pouquinho falando a respeito da história, né, da construção desse livro, que eu acho que é tão interessante. Vamos imaginar que lá por volta de 2005, né, naquele antigo serviço, a Cristina e eu, na época nós éramos as duas psicólogas contratadas, a gente percebia que havia um volume muito grande de casos encaminhados de crianças que eram muito pequenas, crianças de 3, 4 anos, que apresentavam uma série de características, sinais, sintomas de que elas, né, poderiam ter sido vítimas de violência, mas elas não conseguiam revelar isso durante aqueles atendimentos para o setor de psicologia na época. E naquela época isso era importante. Por quê? Porque a partir da revelação da criança, da identificação se houve ou não houve a situação de violência, é que medidas de proteção eram tomadas. Então, a partir dessa revelação, é que aquela criança poderia deixar de ser exposta a uma situação de violência. O fato é que, para essas crianças que eram muito pequenas, isso era muito difícil, né? Porque elas tinham medo, vergonha de falar, enfim, situações que são muito compreensíveis. Mas eu lembro que naquela época nós falávamos, poxa vida, seria tão interessante se nós tivéssemos um material que nos auxiliasse nesse primeiro atendimento para favorecer para aquelas crianças que foram vítimas a situação de revelação. E daí, naquela época, gente, eu tenho muito prazer de falar isso, que nós procuramos e não havia nenhum material específico para esse fim. Foi quando, na época, nós, né, a Cristina e eu, e depois a Sheila chega e faz parte aí dessa construção, nós pensamos, então, se não há nenhum material específico para esse fim, vamos criar. Então, O Segredo da Tartanina é resultado de uma necessidade de alguma forma, aproximar, né, esse profissional daquela criança e favorecer aquela né, situação que muitas das vezes ela carregava, né, como um segredo. E de fato, a partir da publicação desse material, enfim, a história é mais longa, mas eu vou ser bem objetiva. Mas quando esse material que a gente pintou, escreveu à mão, de uma forma muito artesanal, com o objetivo de fazer os atendimentos lá naquele serviço, quando, depois de alguns anos, esse livro foi publicado, a gente entendeu que, para além das possibilidades de ajudar crianças que já haviam sido vítimas pela violência, em especial a sexual, esse material também poderia ajudar crianças que não tinham sido vítimas de violência, mas para trabalhar o aspecto de prevenção, né? E daí foi aí que, na verdade, nós entendemos que havia um grande potencial nesse material. O que eu quero chamar a atenção de vocês, depois da publicação do Segredo da Tartanina, vieram outros materiais de muita qualidade, trabalhos, enfim, que são referência também. Eu queria só um copinho de água, pode ser? Obrigada, Carla. Deu o bichinho do ranram aqui. E a gente se alegra muito com isso. Então, quanto mais material de qualidade para tratar dessas situações, desse tema que é tão espinhoso, tão delicado, melhor, né? Maior vai ser o acesso, né, a esse tema que ainda é tão delicado. Mas o fato é que, aonde eu quero chegar com isso? Quando o livro foi publicado, e nós começamos a trabalhar de forma muito intensa, né, com ações de prevenção, e de que forma são essas ações? A criança, então, a gente costuma falar que existem duas possibilidades, que é aquela leitura do livro completo para a criança, para que ela conheça a história, enfim, né, conheça os personagens, consiga identificar ali um clima de tensão na situação né, no decorrer da história, e traça alguns caminhos, né, de como a Tartanina ela tem que sair daquela situação, ou como ela pode sair. Na verdade, a gente entendeu que a partir dessa leitura, a criança ela pode desenvolver aquilo que nós chamamos de habilidades de autoproteção. Daí vocês podem perguntar assim, Alessandro, o que são habilidades de autoproteção? Gente, eu vou pedir para compartilhar a tela comigo. Quem que está cuidando do compartilhamento da tela?
Quem é, gente? Alguém dá um sinalzinho para mim? Quem será que vai? Ah, já está vindo aqui. Isso, pode deixar aí mesmo. Obrigada. Enfim, então, quando o livro foi publicado e nós começamos a trabalhar mais intensamente com as ações de prevenção, a gente entendeu que a leitura do livro de capa a capa, vamos pensar assim, obrigada, cara, ele desenvolvia as habilidades que nós chamamos de 3 R's. Um momento para um golinho de água. O que são os 3 R's? Reconhecer, resistir e relatar. Mas na prática, como isso funciona? Quando a criança é apresentada para o tema abuso sexual, a primeira habilidade que a gente entende que ela precisa desenvolver é reconhecer, que diz respeito à capacidade, né, da criança identificar sinais, comportamentos de algumas pessoas que podem sugerir que tem uma intenção abusiva. Mas e que comportamentos são esses? Vamos imaginar? Aquele adulto que, de repente, tende a fazer uma aproximação física um pouco mais íntima, tocando em algumas partes, inclusive partes, né, como pernas, enfim, partes não tão privadas, mas ainda assim que tem uma tendência de fazer uma aproximação sucessiva daquela criança. Aquela pessoa que, de repente, parece que busca sempre ter a criança em ambientes onde ela se encontre a sós com a criança. Aquela pessoa, pode ser um adulto ou, enfim, um adolescente maior, que faz alguns convites, né, promete coisas, né, diz que vai dar determinadas coisas ou brinquedos, enfim, na tentativa de fazer aquela criança se aproximar. E em alguns casos, alguns autores de violência, eles fazem, inclusive, falam coisas como, por exemplo, né, então estou falando de questões ligadas ao comportamento e outras ligadas a falas, né? A uma forma daquela pessoa se comunicar com a criança. Que é, por exemplo, dizendo para a criança que ela é muito especial, que de todas as crianças aquela é mais especial, que ele deseja ser o seu namorado, enfim. São comportamentos que alguns autores costumam ter. Porque, de uma forma geral, existem autores que eles são muito contundentes no sentido de chegar já a fazer uma aproximação e abusar sexualmente da criança. De uma forma geral, alguns autores eles fazem um outro caminho, que é uma aproximação sucessiva, até entender que aquela criança ela está vulnerável o bastante para as suas investidas. Então, quando a criança percebe que alguns adultos podem ter esse tipo de comportamento, isso vai gerar na criança, prestem atenção aqui em mim, um sinal de alerta. E é esse sinal de alerta que a gente precisa despertar a partir dessa habilidade, que é o de reconhecer. Uma outra característica que é importante também, que não diz respeito ao outro, mas diz respeito à própria criança, que é alguns comportamentos de pessoas que, de alguma forma, geram na criança um sentimento de inadequação ou de desconforto, né? O desconforto acaba sendo um sinal que a própria criança sente a partir de comportamentos dessa outra pessoa aí que pode fazer essa aproximação não muito apropriada, tá? Mas após essa habilidade do reconhecer, qual é a segunda habilidade que nós julgamos importante num trabalho de prevenção? É o resistir. O resistir diz respeito à criança se sentir encorajada a dizer não diante de alguns comportamentos que geram nela esse sentimento de desconforto. Por que a criança ela precisa ser encorajada a dizer não? Porque, historicamente, fazemos parte de uma sociedade, né, quando a gente pensa numa relação assimétrica de poder, onde o adulto é que sabe, o adulto manda e a criança obedece, a criança não sabe das coisas. Então, para a criança, diante de alguma situação, ainda que ela não goste, para ela é muito difícil tomar coragem e dizer não, né? Então, quando desenvolvemos um trabalho de prevenção relacionados ao abuso sexual, a gente tem que, de alguma forma, garantir que a criança entenda que ela pode dizer não diante de alguns comportamentos desse adulto, tá? E qual é a última habilidade que nós julgamos a mais importante? Justamente porque é essa habilidade que vai fazer a grande diferença
no sentido de interromper situações, porque vamos lá, mesmo que a criança reconheça uma intenção abusiva, mesmo que ela resista por uma ou duas oportunidades, a depender do comportamento desse adulto, ele pode insistir e, justamente pela relação assimétrica de poder, forçar a criança alguma questão que, enfim, essas outras habilidades não serão suficientes. Quando nós falamos do relatar, de novo eu uso o termo encorajar, né, a criança a procurar alguém de confiança a fim de que ela conte aquilo que está acontecendo. É porque essa habilidade é uma das mais importantes, é aquela que de fato garante que a criança não vai ser revitimizada ou que ela não seja vítima. É que a partir, né, entendendo que nós adultos somos aqueles que devemos proteger crianças, que as crianças não são capazes de fazer isso sozinhas, né? É que vai tomar algumas providências, atitudes, no sentido de, enfim, buscar, seja conselho tutelar, varas de infância, ou enfim, ou a própria delegacia, varas criminais. A Cris vai falar um pouco sobre, né, quais são os caminhos que, após a revelação, a rede pode ter. Então, quando a criança ela consegue entender que contar para alguém é fundamental para que ela não seja vítima, nós fechamos um ciclo que julgamos de extrema importância numa situação ou de um abuso que já está acontecendo, porque, infelizmente, quando fazemos ações de prevenção, nem todas as crianças terão tempo de evitar situações. Algumas delas, e essa é uma das características quando a gente desenvolve trabalho de prevenção, que é, durante alguma ação, a criança levantar a mãozinha e falar. Nós tivemos muitas oportunidades onde as crianças disseram, a Tartanina é como eu sou igual a Tartanina. Enfim, a partir da identificação com a personagem, revelar aquilo que ela própria vivenciou. Então, o fato é que quando desenvolvemos, para finalizar, já estou chegando próximo do final aqui da minha parte, daí eu vou passar a palavra para a Cris, o fato é que quando desenvolvemos ações de prevenção, precisamos garantir que as crianças, elas consigam reconhecer, né, intenções abusivas, e outro aspecto que eu acabei não mencionando, me ocorreu agora, é reconhecer o que é o abuso sexual, porque se ela nunca tiver ouvido falar a respeito disso, e o fato de não conseguir nomear, ela não sabe exatamente como se comportar também, né? Então, quando pensamos num trabalho de prevenção, ações de prevenção e enfrentamento à violência, quando a gente trabalha diretamente com crianças e adolescentes, nós precisamos garantir que as crianças elas saiam dessa ação com essas habilidades e sabendo quais são, enfim, o que ela pode fazer diante de uma situação que já está acontecendo com ela ou de alguma situação onde ela suspeita que pode vir a acontecer, pensando em situações futuras. Gente, o tempo é muito breve, né? Mas, enfim, eu vou compartilhar agora, vou passar a palavra para a Cris, depois nós vamos ter um tempinho para responder algumas perguntas e fiquem aqui porque, enfim, a próxima parte também vai fechar aqui, né, as informações que a gente considera pertinentes para esse momento, tá bom? Muito obrigada pela atenção, gente, e agora com a Cris. Boa noite, estou aqui do ladinho da Alessandra, ouvindo tudo, participando também com vocês, já desde o início. Então, eu sou Cristina Matarai, para quem não me conhece. Eu queria dizer um pouquinho sobre as questões, né, que a gente está falando da prevenção. Até quem puder compartilhar aquela primeira foto nossa, eu queria fazer menção também à nossa terceira integrante do grupo, que é a Sheila. Tem uma fotinha no segundo slide, a Sheila Prado. E ela fez o mestrado dela referente também a colocar a cientificidade mesmo desse trabalho, gente. Então, quem quiser depois pesquisar sobre livros de prevenção do abuso, vocês vão encontrar muita literatura relacionada a Sheila Prado, que ela realmente colocou a questão da prevenção e os 3 R's, que é o que a Alessandra falou, como algo que é extremamente científico. Então, para a gente identificar se a prevenção com aquela criança, naquela escola, naquele colégio, foi realmente eficaz, a gente minimamente teria que trabalhar essas 3 habilidades, 3 R's, reconhecer, resistir e relatar. Então, fazendo essas 3 habilidades, né, trabalhando isso com a criança, a gente possivelmente vai garantir uma maior eficácia da prevenção, e é isso que a pesquisa da Sheila, ela realmente fez, né? Então, Tartanina também está como uma pesquisa científica, ok?
Eu queria também falar, gente, ninguém consegue proteger a criança e colocar numa redoma de vidro, né? Às vezes tem uns mães aqui falando, eu também sou mãe, não vai dormir na casa de fulano, não vai brincar na casa de ciclano. A gente quer preservar as situações de violência da melhor forma possível, porém, uma coisa a gente precisa entender, a gente não adianta fazer isso sem a gente trabalhar essas habilidades autoprotetivas, porque a criança, ela precisa saber, né, que isso é errado. Então, um exemplo que eu gostaria de falar até do desenvolvimento é da gente contar para as crianças, por exemplo, desde os 3 aninhos, enfim, quando ela começa a aprender, né, sobre si, começar a falar das partes do corpo. Isso é muito importante, nomear as partes do corpo. Assim como a gente fala assim, o seu pezinho, que bonitinho, seu cabelo, né? Falar também o nome das partes íntimas, isso é muito importante, gente. Eu falo isso porque, por experiência no trabalho de escuta especializada, eu vejo algumas dificuldades das crianças, né, nomearem quando a gente fala, tia, não quero falar dessa questão, eu tenho vergonha, é naquele lugar, mas não posso falar aquela palavra. Então elas vêm muitas vezes como algo sujo, ruim, e que isso também promove a manutenção do silêncio, do segredo. Então, isso é muito importante a gente quebrar um pouco desse tabu. Então temos que nomear sim as partes íntimas. Eu tenho um filho de 3 anos e 9 meses, e até interessante, né? Vamos ver se a prevenção está funcionando, né? Então, eu já fiz a prevenção com ele, e nessa idade, gente, eles não vão saber por que não pode tocar nas partes íntimas, mas eles têm que saber as regras de convivência. Então, isso é importante, não pode, ele não vai perguntar, mas por quê? Lógico, a gente coloca algumas situações, mas de uma forma bem do desenvolvimento que ele possa entender, né? E aí, ontem ou antes, quando eu perguntei para ele, retomei na cartanina com ele de novo, e fiz a contação, daí eu perguntei, filho, e pode tocar nas partes íntimas? Porque ele já sabe o nome, né? Então aí ele fala assim, faz um X, né? X para ele que significa que não pode, né? Os japoneses usam muito esse símbolo, né? De não pode. E aí eu perguntei, mas por quê? Não, o que você vai fazer depois disso? Aí eu senti que faltou um pouquinho da minha parte. Eu preciso trabalhar isso com ele. Não, daí eu expliquei, não, então você tem que, né, se alguém te pedir segredo, guardar, né? A gente começou a retomar, tá vendo a tartanina? Então, esse tipo de orientação, gente, que serve para qualquer um de nós que somos pais, tios, avós, temos que orientar nossas crianças, entendeu? Olha, então por quê? O que você vai fazer? E se você tivesse algum problema, né? Eu acho que isso é muito importante porque a gente percebe o vínculo com quem a criança tem, maior afinidade, enfim, né? Para quem você contaria se você tivesse tendo algum problema, né? Aí eu fico até, né, assim, os pais já ficam assim, será que a criança vai te procurar, vai falar que é você, que é o papai, que é a mamãe, que é, né? Então eu ficaria muito triste, ainda bem que ele falou que era a mamãe, né? Já fiquei, opa, que bom, né? Mas tem, às vezes, uma criança que fala assim, vovó, mas tem a mamãe em casa, ou tem o papai em casa, por que a vovó? Então são coisas que a gente precisa trabalhar. Por que ela ainda está achando um pouco difícil de ter acesso, né, a essa né, a mãe, vamos dizer assim? Então é hora então da gente repensar, pensar nessa questão e trabalhar os fatores de proteção. Então, quanto mais a gente falar dessas questões, então eu falei dos 3 anos, nomear as partes do corpo, já com os 5 anos ele já sabe, já está na educação infantil, já tem as regras sociais, começar a mais internalizar entre o colega, o que pode, o que não pode, e depois a gente vai ter, né, mais profundamente no desenvolvimento, respondendo especificamente as questões do convívio em sociedade, ok? Deixa eu só retomar uma outra questão, acho que tem um slide da rede do sistema de garantia de direitos, é que a gente está com o tempinho curto, não vou poder aprofundar muito nos assuntos, né? A questão da rede de proteção. Esse é o caminho da proteção. O que acontece? Às vezes a gente está na ponta, somos professores, mais uma coisa para fazer, Cristina? Né? É muito difícil, porque eu estou aqui no bairro, estou aqui perto das pessoas, e se eu identificar alguma situação e a criança me revelar espontaneamente, não sei o que eu vou fazer, não. Eu queria que vocês soubessem que vocês não estão sozinhos, tá? O professor, ele está lá trabalhando no dia a dia com aquela criança, mas ele não está sozinho. Mesmo que a criança revele para você, nós temos aí todo um sistema de garantia de direitos que vai zelar pelo cumprimento desse direito. Então, isso é muito importante, porque tomar iniciativa sozinha, fazer a denúncia sozinha, não é algo que dentro da escola a gente precisa ter como uma atitude. Então, vocês têm um fluxo
E Londrina tem um fluxo, porque eu sei, porque eu também participo, né, do Comitê de Gestão Colegiada, né? A gente tem uma lei aqui, a 1343, hoje de 2017, que vocês estão vendo aí na tela, que fala exatamente, instituindo como que deve funcionar esse sistema de garantia de direitos e de defesa, enfim, tudo isso é integrado, como é que cada serviço, cada ator vai estar ocupando esse espaço na proteção da criança e do adolescente, né? E quem vai ouvir essa criança e do adolescente, tá? É uma coisa importante que eu ia dizer também, e aí pode passar o slide, que é o último, antes, né, do tchau, aquela tabelinha. Antes, isso. Como que a gente falaria, né, se tivesse, pode ser anteriormente. Isso. Qual que é a nossa postura ética diante dos casos? Então, a criança chega, conta para você, né, uma situação de abuso, de violência, o que eu devo fazer? Isso é uma das perguntas que eu mais tenho, né, dos profissionais, que às vezes angustia, né, ouvir algumas situações de violência, tá? A orientação, gente, primeiro eu vou falar do que fazer, tá? Demonstrar interesse, dirigir atenção, até porque a gente está naquela correria, muitas vezes não dá tempo, né? Mas aquela criança pode ser o único momento que ela vai ter a oportunidade de ter um contato com alguém. E saiba de uma coisa, se ela confiou essa conversa, é algo muito íntimo pessoal dela a você, é porque ela está esperando que você ajude, tá? Geralmente a criança caminha falando assim, tia, vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém, né? Então, por que ela está te dizendo isso? Não é que ela não quer, ela quer uma resolução, mas ela está confiando tanto em você, né, que ela acha que você vai resolver a situação sozinha, mas a gente não vai conseguir resolver sozinha. Isso é muito importante também a criança entender. Então, demonstre atenção, interesse, mantenha uma postura segura e acolhedora. Então, nada de ficar muito, né, exacerbada. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Como é que foi? Né? E aí começar a chorar, desmoronar na frente da criança. Por quê? Porque você é o adulto dessa relação. Você tem que mostrar e sustentar, às vezes, o choro daquela criança, dar aquele apoio, aquele suporte, porque está muito difícil dela contar. Tá? Então, deixar ela falar livremente é uma outra postura nossa, sem interferência, sem julgamento. Nossa, mas foi um monstro que fez isso com você, né? Então, assim, começar a falar, quem que fez? Mas ele mexeu aí? Esse tipo de atitude não é adequado, tá? Então, isso aí a gente vai deixar para um outro momento, para ter profissionais especializados e capacitados para realizarem a escuta especializada. Então, o professor que receber a revelação espontânea, ele só vai deixar falar livremente, tá bom? E depois vai informar com a criança que vai tomar as medidas de proteção, medidas necessárias sobre o que foi relatado. O pessoal da educação sabe bem disso, né? Que quando tiver uma notificação para ser feita, será encaminhada para onde, gente? Para o edu.proteja, @Londrina.pr, o pessoal já sabe, ligar ali, né, para o pessoal. A comunidade em geral, o que eu faço, né, se tiver alguém da comunidade também? A gente pode ligar para o Conselho Tutelar, Disque 100, Disque 125, que é do Conselho Tutelar, enfim. Então, o que eu não posso fazer, gente? Não ignorar, não prometer segredo, porque é uma coisa que você não vai conseguir cumprir, percebe? Então, a gente não pode ter reações exacerbadas que tragam desconforto para a criança e adolescente. Não interromper a fala, isso é muito importante. Mas ele fez isso? Aí começar a contar a experiência. Mas comigo aconteceu isso também, sabia? Isso não vai agregar, na verdade pode até confundir a criança em algumas coisas que também aconteceram com ela que não fazem parte, né, do contexto dela, e ela fala assim, nossa tia, que interessante, vai começar a compartilhar isso. Então você acabar, na tentativa de ser acolhedor, pode acabar sugestionando e prejudicando a conversa, né? Evite então fazer perguntas, não perpetue esse silêncio, esse segredo, encaminhe, gente. Vocês então têm uma rede, dentro da educação nós temos aí o Edu Proteja, o pessoal vai receber essas notificações, vai filtrar, vai fazer a ficha assinar, né? E aí para prosseguir com a proteção da criança, ok? Eu vou encerrando por aí, olha, eu fui pontual agora, né? De deixar vocês agora me fazerem perguntas, fazer perguntas também para a Alessandra, a esse respeito, o que pega às vezes, qual que é a dúvida, qual que é a angústia, e a gente está aqui para isso, gente. Um abraço, pessoal. Boa noite, pessoal. Que bom, né, receber a Cris e a Alessandra aqui hoje,
conversando com a gente sobre esse tema tão importante nessa semana que é tão significativa, né? Todos os dias é dia de proteção à criança e adolescente, mas essa semana a gente vem aí reforçando essa temática, né? Lembrando que é tão importante a gente trabalhar com as crianças, né? Essa questão de conhecer mesmo, de que as crianças elas consigam também se proteger, mas que a gente, né, enquanto adulto que está ali perto, né, que a gente seja realmente agente de proteção das nossas crianças e adolescentes. E a gente agora vai abrir para perguntas. Já tem uma perguntinha no chat da professora Vilma Maria Cardoso, e ela pergunta, meninas, para vocês, qual a nomenclatura ideal a ser falada para as crianças? Acredito que ela está se referindo às partes íntimas, né? Então, ela está perguntando que nomenclatura a gente deve utilizar. Gente, é uma questão, né, que é tão particular, percebe? A parte íntima feminina, ela tem vários nomes, né? Então, essa é uma questão. É óbvio, né, que a gente, futuramente, quando ela vai tendo uma idade escolar, a gente vai poder falar para ela as nomes, vulva, enfim, né, os nomes científicos, né? Mas eu vejo que tem a questão do termo afetivo, carinhoso também, tá? Então, é importante também cada família decidir nessa questão, tá? Sem deixar de nomear, ok? Então, isso é muito importante, né? Que a criança, que o adulto, ele converse sobre isso, qual que é realmente, né, o nome que ele utiliza, tá? A gente também, enquanto japoneses, eu tenho, né, os apelidos também que eu faço com o meu filho, então ele tem, né, a possibilidade também, mas futuramente você vai inserindo um novo vocabulário, eu acho que isso é importante. Essa é a minha opinião, Alessandra, em relação a isso, né, normas da parte íntima, que a Alessandra não está ouvindo. Se alguém tiver outra opinião também, a gente pode compartilhar. Se mais alguém tiver alguma pergunta relacionada ao tema que as meninas estão conversando aqui com a gente hoje, pode deixar a pergunta no chat, que a gente vai ler agora. A gente está abrindo esse momento justamente para que vocês possam tirar dúvidas, ou se quiser fazer algum apontamento, utilizem o chat para isso e fiquem à vontade, tá? Cris, uma coisa, Cris, recentemente eu fiz não foi aqui nem aqui, foi a pessoa que me contou, de utilizar o nome das partes íntimas assim, de um jeito assim, tipo usar bolacha. Aí a criança veio falar para a professora, o tio lambeu a bolacha, né? O que é isso, né? Então, não utilizar também nomes que não tenham a ver muito com o contexto, né, daquilo, mas eu estou falando de referências, né, a nomes que trazem mesmo esse carinho, né? Cris, as professoras retornam aqui com a mesma pergunta, a professora Fernanda Macedo e a professora Marcela, a respeito se na escola é importante usar o nome científico, né? Que nomenclatura utilizar na escola para as partes íntimas? Sim, na escola acho que creio, né? Já que a gente já está no momento de socialização secundária, né? Então, a gente já tem que introduzir as nomenclaturas mais científicas. Então, as pessoas falam de mamas, vulva, né? O pênis, tá? Então, esses são os nomes. Alguns falam vagina, mas eu tenho ouvido mais falar da vulva mesmo, né? Como nome científico, ok? Isso. Mais uma professora aqui fez a contribuição, né? E utilizando a mesma nomenclatura aí no chat, os professores vão também colaborando com as respostas. Eu gostaria, Cris, que você reforçasse para nós a respeito da revitimização de crianças, né? Acho que essa é uma situação que às vezes é recorrente, né? E que a gente precisa estar sempre alertando, né? Porque a escola é um espaço, é uma instituição, né? É um espaço que protege, cuida das crianças, mas que às vezes numa abordagem equivocada a gente pode estar revitimizando a criança. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre revitimização, por favor, Cris. Obrigada.
Gente, esse termo, né, da revitimização, ela foi incluída, então, no decreto, no artigo 5º do decreto 9.603 de 2018, em que fala que você submeter a criança a procedimento desnecessário, repetitivo, né, que faça a criança falar, o que aconteceu? Vamos supor, a criança conta que sofreu violência, né, sexual de uma pessoa da família. Aí a professora ouviu, ficou assim, será? Aí ela chama, peraí, aí chamou, né, a diretora, vamos supor. Aí a diretora ouve. Será? Quer dizer, não é será. Então, não é esse momento que a gente vai ficar, vamos ver se é, se não é para eu encaminhar. Não, a partir do momento que você ouvir uma revelação espontânea, já parou por aí. Você não tem que fazer, chamar, deixa eu ouvir, chama outro. O que acontece? Há estudos, né, e por isso que a lei surgiu para falar que não é para ficar fazendo a criança repetir, porque existem estudos que dizem que de 8 a 10 vezes uma criança repete aquilo que aconteceu. E vocês já brincaram de telefone sem fio, né, gente? O que acontece depois, lá no finalzinho? Há né, ainda como é que fala? Um mito, né? Eu diria um mito, de que quanto mais eu entender, quanto mais eu fazer a criança falar, mais vai ser, eu vou entender, vai ser verdade. Na verdade, é pelo contrário. Né? Quanto mais eu fizer a criança falar, mais eu posso sugestioná-la, ou seja, colocar, induzir, né, ela a pensar coisas que aconteceram ou ficar na dúvida daquilo que aconteceu, porque ela está em fase de desenvolvimento. Então, é muito importante a gente não submeter a criança a procedimento repetitivo e desnecessário. Só para também colocar esse ponto, Cris, recentemente nós tivemos a aprovação da lei de abuso de autoridade, sim, e incluiu a Lei Mariana Ferrer, né? Qual que era essa lei, gente? Que agora também serve para o servidor público, policial também, delegado, enfim, quem assume, né, esse papel, promotor, juiz, que fizer esses procedimentos repetitivos desnecessários, podem estar sujeitos à pena, tá? A pena, inclusive, de detenção, gente, está escrito ali, agora eu não vou lembrar de cabeça qual que é o artigo, mas se chama o quê? Crime de violência institucional. Tá? Então, agora virou crime a violência institucional. Então, a gente também tem que tomar bastante cuidado, cautela, para a gente não submeter a criança ou as pessoas, né, a procedimentos desnecessários, ok? Ótimo, Cris, muito obrigada. Tem uma professora falando a respeito da possibilidade de adquirir exemplares sobre o tema, e também como faço para adquirir o livro da Tartanina. Se vocês puderem falar também, acho que é legal. Eu tenho uma novidade para vocês, nós conseguimos lançar o e-book, tá, gente? Quem quiser também ter no e-book, tá? Aí digitem aí, Vila Crescente, que é a nossa editora, agora está com uma nova, né, formatação, uma nova capa, né? www.vilacrescente.com.br. Esse é o site onde você vai ter acesso também. E também algo muito interessante é que a gente tem um combo, né, que eu mostrei para vocês, são 3 livros, e o último livro é o Resgate da Tartanina, que ela fala sobre a negligência, não, o abandono, né, da questão da família, questões específicas do que a gente tem vivido hoje na nossa contemporaneidade, tá? Então, além do bullying, além do abuso, a gente também está trabalhando as questões da família, tá? Também nós temos mais informações, vocês podem seguir a gente no Tartanina Projeto, a gente vai começar a caminhar bastante, fazer lives e tal, para a gente falar um pouquinho desse assunto, que às vezes angustia bastante o pessoal, né? Ótimo, Cris. A professora Leonie Alves Garcia, ela pergunta qual o risco de chamar a família para conversar na escola quando o relato da criança é de que o agressor está dentro de casa. Qual o melhor caminho para a proteção? Não, o melhor caminho, gente, é acionar a rede de proteção. Até porque você já está dizendo que a gente não tem clareza se essa família vai ser protetiva. Eu vou cortar 2 exemplos, inclusive, que aconteceram, tá? O primeiro é que a pessoa chamou a mãe, no caso, né, com suspeita do autor, que era o padrasto. Isso há muitos anos atrás aconteceu. Quando a professora conversou, a diretora conversou com essa mãe, a mãe negou e ela pediu a transferência da escola. Tá? Então, o que acontece? Você perde a criança, pode perder a criança, pode perder a possibilidade de proteger essa criança. E nós tivemos um outro caso que foi até interceptado, né, foi conseguido, então, que ela não viajasse
e saísse de Londrina porque já estava, né, dentro do ônibus. Então, isso é muito perigoso, gente. A gente pode promover, inclusive, a revitimização mesmo, né? A perpetuação da violência. A gente não sabe se aquele familiar é ou não da família. E outra, você pode receber ameaças também, né? Você está acusando, o que você está falando, né? Então, deixa essa questão como está no artigo 13 do Estatuto da Criança. Estou falando aquilo que está no artigo 13 do Estatuto. O que está no artigo 13? Né? Em caso de suspeita ou confirmação de castigos, maus tratos, tratamento cruel, degradante, enfim. Eu tenho que encaminhar para quem? Para o Conselho Tutelar. Então, já está na lei que eu não preciso ter certeza se isso aconteceu ou não. Eu estou respaldada. Então, tem uma suspeita, eu já encaminho para o Conselho Tutelar né, essa situação. Então, no caso da educação, vocês aí do Conselho, né, tem a questão do Conselho Tutelar, vocês sabem disso, mas vocês têm aí um fluxo interno da educação, ok? Até para ajudá-los. Eu moro na frente da casa, né? Eu tenho medo de sofrer represálias. Então, situações como essa, de passar, né, pelo grupo que vocês têm dentro da educação. Tá? Ótimo, Cris. Tem professores da educação infantil falando no chat como faz essa abordagem, né? E o Senei Valéria Veronese pergunta, né? Como fazer essa escuta na primeira infância? Eles atendem, né, os bebês, né? Então, eles estão fazendo esse questionamento. Isso é muito importante, gente. Bebês e crianças, é muito difícil de identificar, inclusive no verbal, certo? Elas não tiveram ainda uma aquisição, uma fluência verbal, até por conta do desenvolvimento, mas a gente vai identificar muito pelo comportamento daquela criança, na verdade, alguns sinais indicadores. Alguns indicadores é que crianças nessa faixa etária, elas imitam situações, porque elas ainda não têm aquele conhecimento do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, então às vezes elas saem do contexto da família, e o primeiro lugar que ela se depara, onde que é na escola. Então, ela tem hábitos, né, e tem atitudes que muitas vezes vocês podem desconfiar, gente. Não, mas espera lá, isso é muito incomum, né? Então, por exemplo, uma masturbação excessiva antes de dormir, né? Era um caso que eu lembrei. Então, assim, o que acontece? Tá, faz parte do desenvolvimento da criança, curiosidade sexual infantil, ok, mas aquilo era repetitivo. Né, até que falou, por que você faz isso, né? Eu não sei o que a professora perguntou, assim, no sentido de entender, né? O que está acontecendo, né? Aí ela falou assim, papai faz, né? Então ela verbalizou isso. Aí para por aí, né? Não precisa mais avançar, isso é muito uma situação de revelação espontânea que a gente tem que encaminhar, sim, tá? Para ter maiores informações, ok? Então, é isso que a gente vai precisar entender, com muita cautela e sinalizar, porque às vezes existem palavras, não, existem comportamentos que falam mais que palavras. Então, muitas vezes, a gente vai relembrar alguns comportamentos, inclusive na sexualidade, às vezes atípica, no comportamento atípico, ok? Ótimo. A professora Stephanie Verpa faz um apontamento e uma pergunta também, né? Que trabalho a secretaria pode fazer com as famílias de Londrina, já que a responsabilidade não está apenas nos professores em realizar algum tipo de denúncia. A responsabilidade de denúncia não é só do professor, o professor é um grande agente nesse trabalho de proteção, mas todas as pessoas, né, envolvidas com a criança podem fazer a denúncia, e o trabalho de conscientização das famílias, ele é muito importante. Então, a gente desenvolver espaços nas unidades escolares, para a escola de pais, para conversar com os pais. Então, esse trabalho que os psicólogos têm feito atualmente, passando nas escolas, nos espaços que as escolas abrem de conversa com as famílias, é sempre muito importante, mas sim, a denúncia ela pode ser feita por qualquer cidadão. Uhum. E até de forma anônima, né, Cris? Tem as situações, né, do pessoal que está na comunidade, às vezes tem receio de fazer, então não precisa se identificar em relação a isso, tá? Então tem situações assim que o pessoal da comunidade pode recorrer. Uhum. Então, uma excelente participação aqui no chat, Cris e Alessandra, os professores
têm compartilhado também situações que eles vivenciaram aí no chat, né? E a gente acredita que esse espaço de hoje, né, abre aí uma reflexão para todos e trouxe também bastante conhecimento. Então, a gente agradece muito, Cris, a sua participação, a sua disponibilidade, vir aqui hoje, né, e se dedicar esse tempo aqui à nossa rede. A Alessandra também. A gente agradece muito, Alessandra. Acredito que os professores, pela participação no chat, né, pelas perguntas, pelos compartilhamentos, gostaram bastante, né? Algumas pessoas aqui no chat também elogiando a fala de vocês, a palestra. E a gente espera, professores, que vocês tenham realmente aproveitado bastante. Na quarta-feira, a gente tem um encontro com a promotora, a doutora Suzana, que também vem falar desse tema, né? Tem professor falando aqui que o tempo foi curto, mas muito importante, né? Então, a gente agradece muito vocês, gente. Tá certo, gente. Muito obrigada. Obrigado também, vocês estão me ouvindo aí, gente? Sim, estamos ouvindo. Que prazer estar aqui com vocês. Espero que, de fato, tenha gerado algumas inquietações e que faça diferença aí na atuação de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, acesse então o nosso, né? Então, Insta, tem o Face também, Tartanina Projeto, o próprio site, tartanina.org.br também temos. Então, chega direto para a gente o e-mail também, tá bom? Um abraço. Obrigada, meninas. Obrigada, professores. Juliana, nossa intérprete de Libras, sempre aqui presente nos ajudando. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, gente. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.